Olá, meus amigos investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Sony Invest. Aqui nós falamos de economia, mercados e algumas oportunidades de potencializar nosso capital ao longo dos anos. Bom, essa semana eu vou fazer uma análise diferente, vou falar sobre o gráfico mensal, como eu fiz na chamada, né, que é um gráfico um pouco mais longo, que vem a calhar aqui com o objetivo principal do canal, que é a evolução durante os anos, né? O mercado, como para vocês que acompanham, continua cada dia mais complicado, bem difícil de extrair dinheiro do mercado, pelo menos na ponta compradora, né? Para quem trabalha com o modelo de short, né? Short seria vender. Os ativos podem até estar conseguindo extrair alguma coisa, mas na ponta compradora está bem difícil mesmo, né? O aumento da taxa de juros dos Estados Unidos não para, se bem que no gráfico ele deu um sinal bem importante que eu vou mostrar para vocês, mas essa questão da guerra, né, que não acaba, então vem prejudicando a evolução dos ativos, né? Mas isso daí não impede de o mercado é cíclico, né? É uma crise que nós estamos passando e não deixa de ser uma grande oportunidade para quem conseguir absorver esses ativos que estão cada dia mais barato, né? Cada dia com maior desconto, né? Então vamos lá. Antes de mais nada, a gente vai falando que as análises desta página não representam nenhuma recomendação de compra ou venda, né? São apenas estudos que eu faço com a minha carteira, né? Baseado em análise gráfica e análise fundamentalista. Já vamos começar aqui com o nosso modelo de notícia e tem bastante notícia do universo cripto que movimentou essa semana, né? Uma delas foi do presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que ele fala obrigado por vender barato, né? Esse é um entusiasta do universo cripto de Bitcoin, né? E ele compra Bitcoin há muito tempo já, lá, tanto que El Salvador se tornou um país que tem a moeda legal como o Bitcoin, apesar de ser um país pequeno, né? Mas isso mexeu bem com a comunidade cripto, né? Então ele comprou mais 80 Bitcoins no preço de US$ 19.000. Aqui no site que eu vou deixar os links no comentário fixado para vocês percebem que o preço médio dele é US$ 43.000. Um Bitcoin hoje está valendo aproximadamente US$ 19.000. Então significa que El Salvador, com todo seu poder de compra, está aí com um prejuízo de 50% na sua carteira de cripto. E aqui mostra os momentos em que ele comprou os bitcoins, né? Comprou 150 aqui nos 50 mil, nos 60 mil ele comprou, aí ele foi comprando nas quedas, né? Aqui ele fez a maior compra dele nos 40 mil, uma das maiores compras, né? E agora ele fez outra compra de 80 bitcoins a US$ 19.000, né? Aqui umas casas de análise está falando do pior trimestre da história do Bitcoin. E não é só do Bitcoin, né? É o pior trimestre de todos os mercados, piores anos, um dos piores anos de todos os mercados. O que, como vocês já sabem, vocês que estão acompanhando os vídeos, eu considero ser uma das maiores oportunidades que nós estamos tendo na nossa vida aí, né? Então, o Bitcoin ele está acumulando uma queda de 57% no ano de 2022, sendo que somente em junho ele caiu 37%. E essa casa fala que o ativo vai voltar a subir, né? Tem grandes chances de voltar a subir, mas vou mostrar para vocês nos gráficos, o que os gráficos estão mostrando para a gente é que realmente subida forte é muito difícil de acontecer. O que pode acontecer são lateralizações para depois os ativos tomarem sua decisão se realmente vão reverter a tendência, que a tendência forte é queda, ou se os ativos ainda vão continuar caindo, né? Aqui uma das casas
que trabalha com alavancagem de criptomoedas, acabou pedindo falência. Isso aqui acaba trazendo um sentimento pior ainda para o mercado, né? Então essa casa tinha muitos ativos alavancados e aí ela acabou tendo que pedir falência porque não conseguiu cumprir com suas obrigações com seus clientes devido a essas quedas que o mercado está trazendo, né? Não é algo que já aconteceu, né, no mercado, é algo cíclico que sempre acontece, mas dessa vez está bem forte, né? E toda crise, vocês vão ouvir isso, né? Dessa vez é diferente, dessa vez a crise caiu mais. E eu estou há muito pouco tempo no mercado, como vocês sabem, apenas 2 anos. Mas eu sou um cara que eu estudo muito o mercado, né? Então eu, mesmo estando apenas 2 anos, eu consigo ter uma ideia do mercado, do que aconteceu no passado. Eu estudo muito o que aconteceu no passado, né? E teve várias crises como essa, e provavelmente essa crise é uma crise que vai ter esses picos, mas tende a retornar. Aqui, só mais uma métrica que eu vou estar mostrando para vocês, é uma carteira que a gente acompanha, que é a terceira maior baleia do universo cripto, né? Na semana passada, ela já tinha feito uma compra de 600 bitcoins e agora, dia primeiro, né, 2 dias atrás, ela fez mais uma compra de 186 bitcoins, né, no valor de 19 mil dólares. Então, isso é a beleza que as blockchain tem, né, que é mostrar para a gente o que está acontecendo, né. Então, você percebe que o mercado não tem nenhum motivo para subir, mas quem tem o dinheiro grande está acumulando criptomoedas, né? Está comprando e está comprando muito. E o última notícia do universo cripto, esse é um site que eu também vou deixar para vocês, é o Obituários Bitcoin. Esse site aqui ele mostra a quantidade de vezes que o Bitcoin já morreu, né? E ele se baseia por notícias, né? Que fala que o Bitcoin não vale mais nada, tal. E nesse mês, só nesse mês, o Bitcoin morreu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes aí, né? Então, isso é bem legal, assim, para quem acompanha há muitos anos, né? Tanto que ele tem todas as vezes que morreu. Aí, se você clicar aqui nas notícias, você vai conseguir saber qual foi a notícia, ler e tal, o que significa, né? Por que foi dado como morto. Isso aqui é legal também para quem entende os fundamentos do Bitcoin e ver que quanto mais ele morre, mais ele tem potencialidade de crescer, né? Pode ver que em 2022 ele morreu 19 vezes, 2021 47 vezes e assim por diante. Né? Tem todas as histórias aqui, né? Desde a sua criação. Né? Bom, essa semana no calendário econômico a gente tem o payroll, que é o relatório de emprego não agrícola. Isso aqui mexe muito com o mercado, né? Vai ser divulgado, se não me engano, na sexta-feira, né? E isso aí também é algo que mexe bastante com o mercado, né? Dia 8, vamos ver que dia que é dia 8 aqui. Dia 8 é sexta-feira. Então, isso aqui, dependendo o jeito que vier, se vem muito positivo, acaba não sendo bom para os mercados, né? Esse é um indicador dos Estados Unidos meio em contraponto com os mercados, né? Porque acaba não tendo incentivo de liquidez, de gerar liquidez e pelo momento que nós estamos passando de aumento de taxa de juros, é complicado esse indicador continuar subindo, né? Ele ajuda na inflação. O PMI também é um outro índice também muito relevante para os mercados, que vai ser ele é sempre divulgado na segunda sexta-feira do mês, né? O que é o PMI, né? O PMI seria os pedidos de compra, né? É o sentimento do mercado em relação à economia, né? Porque o que acontece? Se os pedidos estão aumentando,
significa que a economia está aquecendo, né? Porque imagina que você está comprando ainda, né? Para depois chegar os materiais, né? Então isso significa que quanto maior o número de pedidos de compra, maior a possibilidade da economia estar aquecendo, né? Tanto que pode reparar que nos últimos, nos últimos relatórios as projeções vinham abaixando e a atualização sempre menor do que a projeção vinha dando, né? Então, se, por exemplo, a projeção agora é 54,5, né? Bem diferente aqui do começo do ano, né? Que estava em torno da casa dos 60, né? Se vier um número acima, muito acima desse número projetado, vai ser legal, que vai mostrar que a economia está aquecendo. O que não é o que está acontecendo, infelizmente, né, nos Estados Unidos, devido a essa inflação, o aumento da taxa de juros, o poder de compra das pessoas está cada dia caindo mais. E, pelo contrário, em vez de aquecer, a economia está ficando, está entrando em derrocada, né? Cada dia pior lá para os Estados Unidos, né? E eu sempre vou falar dos Estados Unidos, porque como a gente aqui no canal trabalha com os ativos internacionais, trabalha com a bolsa, e a bolsa nossa, apesar de ser uma bolsa pequena, ela é uma bolsa muito ligada ao mercado externo, né, aos Estados Unidos, a maior economia do mundo. Se o sentimento lá começar a melhorar, todos os mercados vão voltar a melhorar, né? Então por isso que eu vou estar sempre falando dos Estados Unidos. E aqui a carteira nossa, né, a carteira Position, essa semana ela teve um aumento aí pequeno, de cento e poucos reais, então nem vou mostrar lá a planilha para vocês, porque não mudou nada, né? Temos aí a CPFL que está negativa e a CEMIG, o resto tudo positivo, mais positivo caindo, né? Lembrando que esse ativo é aquele que estava com 35% de aumento, né? De rentabilidade, né? O SQM. Então, no gráfico, a gente vai começar a avaliar ali para ver se realmente isso aí tem algumas possibilidades de subir, né? De estar melhorando, né? Bom, já vamos para os gráficos, né? Então, a gente vai estar sempre começando com a taxa de juros e gráfico mensal, como eu falei para vocês, né? Poucos analistas falaram sobre isso, mas foi as primeiras vezes que a taxa de juros dos Estados Unidos fechou 3 meses ou 4 meses, 3 meses, né? Acima da média dos 200 meses, né? Então é um sinal muito forte, né? Só que nessa semana a gente vai olhar o gráfico mensal, a gente vê que tem um topo marcado aqui, né? O que configura um topo, né? Quando você não renova a nova máxima. Só que a gente começou agora o mês, né? Mas é um topo marcado, isso é uma negação, isso são os vendedores empurrando para baixo, né? Esse número, né? E se realmente aqui for um topo e a taxa de juros perder esses números aqui, perder esse 2,65 e fechar abaixo esse mês, vai ser bem legal para a gente, não vai mudar a tendência, mas vai ser um sinal legal de que a taxa de juros dos Estados Unidos, pelo menos a projeção para os próximos 10 anos, ela vai estar caindo, né? Isso é legal, isso é bom para ativos de risco, né? No gráfico semanal fica mais claro essa marcação de topo, né? Veja que é aquele sinal que a gente sempre conversa, né? Que é um sinal que a gente considera sinal de venda do ativo. Ele cruzou as linhas de tendência, apesar de estar muito acima da linha zero, né? O ativo ele sempre anda em ondas, né? Mas pode ser uma derrocada, pode ser uma queda legal, né? Se porventura a taxa de juros passar a fechar abaixo aqui dos 2,60, né? O gráfico semanal acaba se conversando com o mensal, né? Então, o que nós temos que entender, né? O gráfico mensal é o gráfico de longuíssimo prazo, né? O gráfico mensal ele vai antecipar uma tendência para nós, ou uma possível mudança de tendência. Só que a gente tem que ir sempre baixando os gráficos para depois encontrar as entradas e entender que isso pode demorar 2, 3, 4 meses para acontecer, né? Então a gente vai estar sempre olhando, conversando e entendendo que isso é uma coisa que eu também faço, sempre fiz, mas agora eu estou fazendo com mais força ainda, né? Que é cada vez mais aumentar os tempos gráficos, né?
que acaba te dando uma assertividade muito legal, né, nas entradas dos ativos. O petróleo também tem aquela marcação de topo, pode ver que o sinal é bem parecido, né? Então, o petróleo está começando o mês tentando subir. E uma coisa que eu vou falar para vocês, que é uma coisa que eu observo muito nos ativos, quando está olhando o gráfico todos os dias, é que quando o ativo perde a mínima do candle anterior, no caso do mês anterior, ele tende a fazer um mês de queda. Por enquanto, ó, pode ver que ele não perdeu a mínima. Desde dezembro de 2021, o petróleo não perdeu a mínima. Ele vem vindo aqui sempre renovando máximas e não perdendo a mínima. E esse foi o primeiro mês vermelho que ele fechou desde dezembro de 2021. Isso é um sinal bem interessante para a economia, né? O petróleo perder força. Cada que quando está verde e subindo, significa verde forte. E subindo significa que os compradores estão cada dia com mais força, né? Cada dia ganhando mais força. Quando passa a ficar verde claro, né, e passa a diminuir o volume, significa que os compradores estão trocando de posição. Pode ser que seja apenas uma correção para o ativo fazer isso aqui e tal, depois ele vir aqui e já fazer um retorno, né? Pode ser isso pode acontecer também. Mas, por enquanto, olhando esse gráfico mensal, a gente vê que é um sinalzinho legal de topo, né? Bom para os ativos que não são ligados a petróleo e bom para a economia, né? O minério de ferro tem aqui a sua faixa de negócio, mas o minério de ferro tem. Você vê que ele faz 1, 2, 3, 4, 5 meses de queda, aí ele vai lá, 1, 2, 3, 4 meses de alta e está se encaminhando para o quarto mês de queda. Isso aqui é o sinônimo perfeito de um ativo lateral, né? O que é lateral? É aquilo que eu já comentei com vocês, né? Os smart money, o dinheiro inteligente, vai brincando com os trades e aí ele monta algumas faixas, algumas regiões de preço. Aí o que ele faz? Ele vende aqui, né? Aqui em cima ele faz a sua venda dos seus ativos nos US$ 160 e aqui perto dos 100, US$ 107 ele volta a comprar. Então, isso a característica de zona de acumulação, de congestão, né? Dificilmente nós, pequenas sardinhas, né? Porque já que os grandes são chamados de baleia, nós somos apenas sardinhas, vai ser muito difícil da gente arrancar dinheiro do mercado nesse pequeno espaço aqui, né? Consolidação. O ouro se mantém também, né? No gráfico mensal, teve um fechamento aí com uma queda de 1,6%. Já começou o mês perdendo a mínima, que é aquilo que eu falo sempre para vocês, eu comentei com vocês agora, né? Que quando perde a mínima ele tende a fazer um mês negativo, né? Vamos ver se isso acontece. O Urano seguiu fraco, né? Teve uma queda bem significativa, né? No mês passado, uma queda de 15,4%. Mas é a mesma coisa. Olha lá o Smart Money brincando, né, com a gente, né? Ele tem ali uma faixa, uma região de preço e ele vai lá, vai comprando aqui embaixo e vendendo aqui em cima, né? Então, o Urano segue da mesma forma, né? O Nikkei japonês está bem fraquinho também, né? O Nikkei japonês ele tem um canal de baixa, né? O que é um canal de baixa, né? É uma região onde o preço toca e passa a cair. Então, o Nikkei japonês está desse jeito, né? Ele tem ali, pode ver que isso são figuras subjetivas, né? Que traz algum entendimento para a gente, né? Mas que também pode ser subjetivo, porque você vê que é um canal de baixa, mas não deixa de ser, no longo prazo, aí, uma consolidação, né? Uma faixa onde, desde aqui, ele vendeu, o dinheiro inteligente vem vendendo aqui em cima e comprando aqui embaixo, né? Vamos ver se acontece isso de novo, né? O DAX alemão também fez um mês bem feio, né? O DAX alemão caiu 11%. Vamos ver se ele já perdeu a mínima. 12.618,68. 12.623. Ó, pode ver que ele ainda não perdeu a mínima esse mês, né?
o MACD está querendo cair para a linha vendida, né? O que seria legal se o MACD se curvasse aqui e não entrasse vendedor no mensal, né? Se ele fizer esse movimento, seria uma retomada ou pelo menos uma lateralização dos ativos, né? O DXY está forte, mais forte do que nunca, né? Pode ver que ele está comprado aqui, né? No mês, no mensal, né? Ainda os vendedores, os compradores estão cada vez mais fortes, né? Pode ver que as barras vão ficando cada dia mais verdes e cada dia maior, né? Isso significa que os compradores estão com muita fome por dólar, né? O DXY é o dólar contra algumas moedas, né? Como vocês podem ver, eu sempre deixo anotado, porque eu não tenho decor, mas eu sei que a maior parte é o euro, né? O dólar contra o real também fechou um mês extremamente forte, com uma valorização de 9,7. Como vocês sabem, eu tenho essas linhas marcadas e o dólar para mim perto de 5, 5 e pouco aqui é compra para longo prazo, sem medo e sem ter problema no futuro. Perto dos 6, que é o que ele está querendo fazer esse mês, já se configura um topo ou pelo menos uma faixa de um limite de preço de congestionamento ali, onde os vendedores, o Banco Central brasileiro também, que tem uma reserva bem grande de dólar, vai começar a atuar, né? Mas eu não duvidaria se nós fecharmos esse mês com o dólar a 5,60, 5,70, né? Você vê que no mês passado aí nós tivemos aí 3 meses de oportunidade com dólar a 4,70, né? Por isso que dólar, a longo prazo, ele acaba sempre sendo uma reserva bem interessante, um hedge para a carteira, né? Então, agora ele já está lá no 5,30. Para você que quer buscar dólar, vai ter que baixar os tempos gráficos para tentar achar uma oportunidade. Porque o dólar, quando sobe também, quando cai, ele cai derrocado, né? Quando sobe, ele não dá oportunidade para você comprar, né? Tanto que já faz 5 semanas que ele está subindo, fechou super forte na semana passada e já está querendo ir buscar lá os 5,70 de novo, né? Então tem que ir baixando os tempos para tentar achar uma oportunidade, para ver que ele não dá oportunidade. O dólar está muito forte mesmo, né? Tem que esperar agora. Preços bons seria 5, 5,17 seriam uns preços interessantes, que seria essa faixa de congestão. No mais, não tem muito o que falar, né? O dólar reverteu sua tendência de queda, mas ele não tem tendência de alta, ele apenas reverteu a tendência de queda, ele está na congestão, né? O EWZ, que é a nossa bolsa vista pelo mercado externo, né? Pelos gringos, né? O EWZ fechou esse mês aqui muito ruim, fechou com 22% de queda e já abriu perdendo a mínima, né? Então, nossa bolsa aí está querendo buscar os níveis de pandemia de 2020, né? Isso é muito ruim, né, para os ativos nossos do Brasil. Dólar para cima, bolsa também caindo, bem ruim, né? E aqui está o nosso Ibovespa, né? Que está em tendência de alta há muito tempo, né? Pode ver no mensal, né? E agora ele fez esse mês passado com uma queda de 11%, já perdeu a mínima. Então, a Ibovespa tem tudo para vir buscar a faixa dos 90 mil pontos novamente, né? Vai ter muito player defendendo, porque os ativos nossos já estão muito baratos, né? Eu sempre me baseio pela VEG, que para mim é o ativo mais forte, o melhor ativo que existe no Brasil. Ele já está com uma queda aí de topo a fundo de 37%, né? Algo surreal para um ativo de tamanha importância assim no Brasil e tanta força, né? Então, o que seria legal acontecer no Ibovespa? Na VEG já aconteceu, né? Pode ver que os vendedores vinham fortes, as barras estavam cada vez mais fortes. O MACD continua, apesar de estar apontado para baixo, continua acima da linha zero. E agora, esse mês, já abriu o mês com o MACD mais claro, né? Rosa claro. Tem muito para acumular, né? Mas já é uma força vendedora menor, né? Resumindo, não tem motivos para fortes altas, no entanto,
também não tem motivo para fortes quedas. Isso só configura um mercado de lateralização. Seria interessante a VEG ficar aí mais alguns meses aí nessa região de preço, né? Para quem gosta dos ativos, do ativo, né? Vai ter aí a oportunidade de comprar bastante VEG entre 26 aí 25 reais e 40. Então é um range na subida de 56% e na queda de 35%. Então, por longo prazo, VEG acaba sendo um ativo bem interessante, né? Um dos ativos que eu me interesso e tenho até vontade de fazer uma carteira e colocar ela no projeto 52143. Estou estudando ainda, né? Eu vou ver se por acaso alguma das moedas perder fundamento, provavelmente eu vou trocar pela VEG, né? Caso contrário, a gente segue no projeto lá 52143, né? O Bitcoin também já abriu o mês, não perdeu a mínima, mas abriu o mês com os vendedores muito forte, né? Pode ver que os vendedores estão aqui com a barra muito forte, uma barra vermelha alta, as linhas de tendência totalmente viradas para baixo. Isso significa só uma coisa, né? Que caso o Bitcoin perca essa mínima de 17.592,72 se o Bitcoin perder essa mínima do mês passado, ele vai vir trabalhar nos patamares do 10 mil aqui e não tem o que falar. Então, por mais que os grandes players estejam comprando, quando o ativo perde a mínima, pode ser que isso faça com que o ativo tenha mais quedas. Vou mostrar uma coisa interessante para vocês aqui, para vocês irem se exercitando, que eu também vou me exercitando, né? Um detalhe que a gente sabe, que o Bitcoin tem uma faixa dos 60 e outra faixa de negócio dos 36, né? Então é uma faixa grande, um range aí de 50%, né? E aí agora ele está aqui entre os 31, né? De novo. E como é um gráfico mensal, a gente pode colocar essa linha aqui. E está nessa linha entre os 16 aí, querendo perder os 17. Eu acredito numa acumulação do Bitcoin. Então, por que eu acredito numa acumulação? Veja que o gráfico mensal, que é o gráfico mais longo, está acelerando a força vendedora. O gráfico semanal, que é um gráfico mais fraco, continua acelerando a força vendedora, né? E aí ele está tentando trazer as médias para baixo, né? Eu já vi algumas vezes isso acontecer no gráfico diário e isso me chamou a atenção, né? Esse movimento no qual a média de 20 está para cima, aí ele vem, traz a média para baixo e como a tendência é forte de queda, ele acaba perdendo essa média e ele fica buscando ela, né? Ele fica tentando se aproximar e fica tentando trabalhar. E quando essa média passa a lateralizar, ela acaba fazendo uma reversão, né? Não tem nada disso ainda acontecendo, mas é importante a gente sempre estar olhando, né? Esses movimentos que os gráficos trazem para a gente, né? Resumindo, o Bitcoin, tendência de queda, continua caindo, mas a força vendedora aí está há muito tempo dominando o mercado, então pode ser que venha um respiro aí nas próximas semanas, né? No gráfico mensal, então, a gente vai dar uma olhada na nossa carteira Position. Então, a gente tem a NPH, que aqui está a nossa entrada em azul, em vermelho está o stop, né? Pode ver que, olha que legal isso, né? O gráfico que eu tinha mostrado para vocês quando deu a entrada, você vê que cada vez mais os vendedores vão perdendo força, né? E esse mês de julho já abriu o vendedor perdendo mais força ainda, né? Diminuindo a força vendedora. O que a gente espera, né? Que aconteça aqui? A gente espera que aconteça um movimento parecido com esse aqui.
que é os vendedores cada vez mais perderem força, e aí, quando passa para verde, é os compradores tomando conta, né, do mercado. Olha aqui, foi em fevereiro de 2017, né? E aí o ativo, quando os compradores tomam conta, eles conseguem fazer o ativo subir aí seus 5.000%, que aconteceu nesse caso aqui, né? Em vários anos, logicamente, 3.000%, né? Mas isso é o que eu estou trazendo para vocês, que pode acontecer? Pode. Não é difícil de acontecer. Mas a gente vai jogando as probabilidades para a gente, né? E com o gráfico comprado, né? Acima da linha zero e os vendedores perdendo força, o ativo tende a subir, tende a valorizar, né? Eneva continua na acumulação, né? Mas o gráfico está totalmente comprado, né? Eneva tem um movimento interessante aqui, né? Ele subiu muito, caiu, sempre trabalhando acima das linhas, e aqui ele veio e acumulou. E eu acredito muito nesse ativo, fazendo uma alta exponencial mesmo, né? E a gente torce para que esse ativo não seja estopado na carteira, porque talvez ele traga uma grande rentabilidade, né? Então segue, fechou o mês passado com uma queda de 5%, mas o movimento que eu mostrei para vocês de como analisar o gráfico, vocês vejam que aqui esse pavio são os compradores defendendo essa região de preço. Pode ver que quando tem esse pavio, isso é muito legal, né? Isso no mensal é melhor ainda, né? SQM, que é aquele ativo que nós temos, estava com uma rentabilidade de 35%, não fez um movimento legal. E aí vem uma coisa que a gente começou a mexer agora e vai cada dia mais olhar, é a questão do gráfico mensal, né? Veja aí, os compradores tinham força, diminuiu a força e já abriu o meio diminuindo mais ainda, né? Aí tem aquela mágica que eu falo para vocês, que é a questão da mínima do mês anterior, né? No mês passado a mínima foi 81,14 e esse mês 80,65. Se ele não perder essa mínima, pode ser que abra um outro MACD verde no próximo mês, né? É tudo estatística, né? Tudo pode ser, tudo talvez será, né? Se acontecer isso, pode acontecer aquilo, né? Então vocês veem que os gráficos, apesar de muito importante e muito fundamental para quem quer trabalhar com o universo de investimento, os gráficos não adivinham nada, né? Os gráficos apenas mostram algumas possibilidades que podem estar acontecendo no decorrer do período que você está exposto ao ativo, né? Então, SQM tinha subido 43%, fez uma correção de 20% e agora começou o mês sem perder a mínima, aí começou o mês positivo, né? Tivemos aí apenas um pregão, né? Então vamos ver se realmente esse ativo vai continuar subindo, né? CEMIG também é outro ativo que ele está perdendo força compradora, mas aconteceu algo bem interessante aqui, ó, mínima do mês passado, 10,16, desse mês 10,23. Às vezes centavos protegem a queda do ativo, né? Eu acredito tanto que o stop está colocado na mínima do outro mês. Eu só acredito nesse ativo caindo forte se ele perder essa mínima de 9,87, que é uma mínima bem importante, né? Foi feito um Spirit Top, que é um candle de indecisão, né? Depois de vir uma grande subida, né? Então, se ele perder essa mínima, o ativo vai cair bastante. Agora, se porventura ele superar essa máxima, aí ele volta a subir e subir legal mesmo, né? Vamos ver o que acontece com esse ativo, né? CPFL é outro ativo também que ainda não perdeu a mínima do mês passado. O mês passado fez uma queda de 8,73 e já começou o mês bem forte, né? Está subindo 3,23, né? Uma subida bem legal para um ativo que se move bem devagar, né? Ativo de energia. Os compradores estão perdendo força, então a gente vai ver no decorrer dos meses aí o que vai acontecer com esse ativo, né?
Aí vamos dar uma olhada nos principais ativos, só para já que fechou o mês, né? Vamos ver como que está trabalhando os principais ativos que a gente acompanha, né? Danaher é um ativo que eu estou muito de olho. Não sei se eu mostrei para vocês na semana passada. Acho que eu não mostrei, né? Danaher é uma organização mobiliária que tem uma empresa de manufatura com foco industrial, por meio de uma série de fusões, aquisições e eliminações, incluindo separação e Fortive em 2016. Danaher agora concentra principalmente na fabricação de instrumentos científicos consumíveis dos três segmentos: ciências da vida, diagnósticos e soluções ambientais aplicadas. Bom, por que eu estou falando desse ativo, né? Eu estou de olho nesse ativo no mensal. Veja que ele tem uma tendência maravilhosa aqui, ó, sempre acima das linhas, né? E ele perdeu agora essa linha, só que ele não perdeu a mínima. O que configura um fundo, né? Um fundo nada mais é do que o ativo parar de fazer mínima. Então ele fez mínimo, fez nova mínima. Aqui ele não fez nova mínima o mês passado e esse mês ele já também começou forte aqui, né? Começou sem fazer nova mínima. O que vai ser a certeza que realmente é fundo no mensal? Quando ele romper essa máxima aqui. O rompimento dessa máxima aqui vai fazer com que o ativo tenha feito fundo. E aí, provavelmente, isso pode levar esse mês inteiro, faria com que o próximo candle mensal de julho, agosto, seja rosa. E o MACD tanto comprado, eu vou querer participar desse ativo, porque ele tende a subir muito, né? É um ativo bem forte no mercado americano, né? Por enquanto não tem nada a fazer no gráfico mensal. O semanal pode ser que ele já tenha até dado esse sinal, né? Apesar de ele estar vendido, né? Como é que ele está vendido? Então ele pode ficar acumulando muito tempo aqui, né? E a gente só vai participar quando ele estiver acima de todas as linhas, né? Que vai ser o movimento no mensal que eu estou dizendo para vocês aqui. Seria 1 ou 2 meses rosa, faria com que o gráfico semanal se tornasse um gráfico interessante de compra, né? Berkshire, que é aquele ativo do Warren Buffett, né? Demonstra toda a negatividade do mercado, né? Um ativo que nem a Berkshire cair do topo agora ao fundo 25% é algo extremamente raro, tá? Quando que aconteceu isso? 2020, vamos ver, 2020 ele caiu 23%. Eu falei que aqui ele caiu, vamos ver, do topo ao fundo, ele já está caindo 22%. Então, em alguns momentos ele cai isso, né? Pode ver que dificilmente ele cai devagarzinho, ele vai cair um pouquinho e segue subindo. Cai um pouquinho e segue subindo, né? Então, o mercado realmente está bem complicado, está bem difícil, né? Mas pode ser que o mercado nos dê aqui oportunidades de estar comprando um ativo como o Berkshire aqui na casa dos seus US$ 239, ou quem sabe aqui até nos US$ 200, né? Vai depender dos próximos meses, né? Pode ver que acabou de cruzar no mensal, então não tem nada a fazer, tem pelo menos uns 2, 3 meses aí de acumulação para o ativo voltar a subir. Apple já está um pouco mais adiantado na queda, né? Porque ela cruzou o MACD lá em abril, né? E fechou o mês passado com uma queda de 8%. Então já é o quarto mês aí, é o terceiro mês seguido que Apple está caindo. Então vocês vão ver que esse mês aqui é bem importante para a maior parte dos ativos. Por quê? Se o mercado nos der a oportunidade de fechar acima aqui das linhas no mensal, provavelmente esse MACD vai ficar rosa e isso vai fazer com que os compradores voltem para o mercado, né? Talvez trazendo uma nova tendência. Olha, a Microsoft está do mesmo jeito, né? Microsoft é a mesma coisa. Quando a Microsoft vai ficar importante e interessante no mensal? Quando ela fechar acima dos US$ 278. Quando ela fechar acima dos US$ 278, o semanal já vai estar acima de todas as linhas. Pode ver que aquilo que eu comentei um pouco para cima,
que é a questão da média, né? A média de 20 períodos, a média verde, ela está vindo buscar o ativo aqui, né? Então, se o ativo passar a trabalhar acima de todas essas médias aqui, vai ficar interessante o ativo voltar a subir, né? Google, a mesma coisa também, Google um pouco mais fraca, porque Google fez umas quedas bem fortes, né? Mas é a mesma coisa, Google fica forte quando? Quando o Google fechar acima aqui desse candle. O que que é fechar? É fechar o mês mesmo. O mês passado ele fechou aqui embaixo, ele teria que fechar um candle verde aqui acima, né, dos 2.448 dólares. Aí daria um sentimento legal para Google. Amazon. A Amazon está mais fraca ainda, só que a Amazon está em acumulação total, né? Então ela caiu muito e agora ela tem duas médias para vencer aqui, né, no mensal. Então a Amazon vai demorar muito. Tesla. Tesla está um pouco mais perto da média, né? Mas Tesla também tem uma grande faixa de acumulação aqui em cima, né? Então, mostrando para vocês aí que os ativos estão em queda, né? O mercado está bem complicado, o mercado está difícil, mas eu enxergo como as melhores oportunidades que nós podemos ter na nossa vida aí. De estar comprando de pouquinho, de estar indo sempre se expondo com responsabilidade e para de repente no futuro a gente ter uma oportunidade de crescimento, né? Eu estou em dúvida agora se eu falei do S&P. Eu acho que eu não falei do S&P. O S&P é o mais importante que existe, né? O índice mais importante que tem nos Estados Unidos. E aí aqui mostra o que eu mostrei para vocês nos ativos. Quando que a economia, quando que o mercado acionário vai melhorar, quando que o Bitcoin vai melhorar, quando o S&P passar a fechar acima dos 4.283 dólares. Por isso que gráfico é muito importante, né? Aqui você olhando de longe, o que, que é legal, né, no gráfico? Quando você tem a oportunidade de olhar o gráfico de longe, assim, no mês, e sabendo que o S&P sempre esteve comprado aqui, você tem a visão que se eu não quiser me estressar, agora eu não vou entrar no mercado. Eu vou esperar o mercado, eu vou pagar um pouco mais caro, né? Eu não vou talvez ter tantos lucros como eu teria se eu tivesse acreditado nas melhores empresas em preços totalmente descontados, mas para operador mesmo, ele só vai mexer com compras quando os ativos estiverem com as probabilidades a seu favor. Então ele vai esperar esse mês aqui, vai esperar dia 31 desse mês, não sei nem se é 31 esse mês, dia 31. Vai esperar fechar dia 31 para ver se fechou acima ou se fechou abaixo. Se fechou abaixo e continuou caindo, o cara não vai comprar. Ele não vai querer nem saber de entrar no mercado. Então, por isso que eu acredito que nós vamos ter aí pelo menos umas uns 2 meses a 3 meses de acumulação, porque o mercado não vai chegar aqui e pá, subir para cima. O mercado ele vai querer perder essa mínima desse mês, que é uma mínima que é aquilo que eu venho comentar desde o começo. Se ele perder essa mínima, ele vai entrar numa forte tendência aqui para tentar buscar esses 3.000 pontos aqui, né? Uma forte tendência de baixa. Se ele não perder a mínima, que é o que eu acredito que vai acontecer, ele vai fazer esse desenho aqui, ó. Até ele decidir se ele vai romper para baixo e vai ser uma queda mais significativa, ou se, que é o cenário que eu mais acredito que vai acontecer, se ele vai romper para cima e vai trazer ali um dezembro, um novembro forte dos mercados, um final de ano de recuperação para todos os mercados. Por que eu acredito que isso é um cenário que possa acontecer? Porque é quando o Fed já vai estar diminuindo a pressão da taxa de juros, né? Vai estar o Jeremy Powell vai estar provavelmente falando que conseguiu atingir o objetivo dele no aumento e vai começar a tirar o pé e de repente parar de aumentar as taxas e também parar de vender os seus ativos, talvez, né? Que nem começou ainda, né? Mas pode ser que
ali ele possa tá dando um gás na economia, que seria uma retomada de ciclo, algo que sempre acontece nos ciclos de mercado. Beleza, meus queridos? Por enquanto é isso, né? Agradeço a quem conseguiu e teve paciência de esperar até agora. E não esquece de deixar o like, né? Ativar o sininho e compartilhar com os amigos. Caso tenha alguma dúvida, queiram comentar alguma coisa, eu fico à disposição. É só mandar nos comentários que a gente vai estar analisando e avaliando juntos. Um abraço, boa semana a todos aí.